Tem um jogo brasileiro que ainda nem lançou e já acumulou 500 mil wishlists na Steam. E quando eu vi todo esse número e um grande hype pelo beta que estava chegando, eu precisava entender o porquê. Então hoje o Coreverso faz o seu primeiro contato com Dracanthus. E eu vou te contar o que realmente esse jogo é e tudo o que você precisa saber quando o acesso antecipado chegar. Agora deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações viajantes, a pedidos, hoje nós vamos finalmente falar sobre o Dracanthus, um jogo que já atingiu uma grande popularidade, mas que eu mesmo só fui fazer o meu primeiro contato com o jogo agora, durante esse último beta fechado que foi muito focado no PVP. Mas ó, nesse beta eu fui muito além do que só trocar soco com outros jogadores. Explorei o mundo aberto, gridei dungeons, testei heróis, enfim, eu joguei bastante o jogo, tudo isso pra te contar com detalhes sobre o que esse jogo realmente se trata. E olha, não é algo tão simples assim de explicar não, tá? Então eu vou te falar sobre o sistema de heróis, como é que funciona a progressão, combate, guilda dos aventureiros, o PVP, monetização e os planos futuros também da desenvolvedora. E se você aí já conhece Dracanthus, fica até o final. Depois das minhas 14 horas, né, pouco mais de 14 horas de gameplay, eu posso ter algumas impressões que vão te surpreender. E se você ainda não viu nada sobre o jogo, então esse vídeo é especialmente pra você. Então, vamos nessa! Dracanthus é um jogo em estilo de pixel art com experiência cooperativa online desenvolvido pela Windion Game Studios, um estúdio brasileiro independente de Curitiba fundado em 2023. A história se passa em Eldrazi, um mundo que carrega aquela estética clássica de fantasia medieval, com elfos, anões, orques e todo o repertório que fãs do gênero vão reconhecer de cara. Você, o player, assume o lugar de um dos 21 heróis disponíveis no jogo, chegando ao mundo de Dracanthus com um prólogo próprio e contando como se envolveu na trama principal, que ainda não foi amplamente revelada nos testes, mas que conta com cultistas fazendo acordos com criaturas sombrias e um ritual sinistro. Apesar de ainda não ter revelado muito sobre a linha da história principal, Dracanthus, pelo que já mostrou, parece que não vai trazer nenhuma inovação em relação à lore. Então você, o personagem, é o herói que vai mergulhar ali na história para combater forças malignas. O que talvez te chame a atenção de verdade é que, diferentemente de outros MMOs RPG tradicionais, você não vai criar o seu personagem do zero, mas assumir o papel de um dos heróis já existentes. Provavelmente é aqui que nasce o questionamento de muita gente que se pergunta: ué, mas realmente, Dracanthus é ou não é um MMORPG? Ao longo desse vídeo eu vou te contar muito mais coisas sobre o jogo e ao final a gente vai conseguir responder um pouco melhor essa pergunta. No lugar da tradicional tela de criação de personagem, Dracanthus te apresenta 21 heróis jogáveis e já prontos, cada um com uma característica própria da sua classe de combate, como tanque, healer e DPS. Durante o beta, apenas 15 estavam liberados, mas foi o suficiente para ter ideia de jogabilidade com classes diferentes. À primeira vista, pode parecer limitante não poder criar o seu boneco do zero. Em contrapartida, o jogo te oferece todos esses heróis com histórias próprias, prólogos únicos através de cutscenes e a possibilidade de viver tudo isso com cada um deles, alternando-os dentro de jogo caso você esteja numa cidade ou vila. O prólogo para conhecer as histórias de cada um também é opcional. As missões são válidas para a conta como um todo e não precisam ser refeitas para cada herói, apesar da progressão de poder ser individual. Personalização do seu herói, porém, pode ser feita através de itens cosméticos dentro de jogo que proporcionam mudança de cabelo e cor de roupa, por exemplo. Confesso que logo de cara eu estranhei tudo. Afinal, normalmente no MMORPG a gente vai começar pela criação do nosso personagem. E aqui Dracanthus já chega te apresentando 21 novos. Ou melhor, no caso do beta, foram 15 novos. Então essa sensação de estranheza, ela aconteceu bastante no começo, mas à medida que eu fui jogando, ela foi se distanciando um pouco, e aí eu fui focando muito mais em entender qual era o tipo de herói que ia se encaixar bem comigo e com o estilo que eu jogo. E olha, eu não tive o tempo suficiente para testar os 15 heróis.
heróis, então eu escolhi alguns para tentar focar um pouco mais. Os que eu mais joguei foram com Kors, que foi o Orc Berserker, e com a Arryn, que é a arqueira mística. Mas eu também joguei um pouquinho com o Ojor, que é um tanque, um carecão lá que usa pedras como poderes, o Oberyn, que é um anão que usa uma besta, e a Rhea, que é a menininha do cabelo branco lá que utiliza uma lança. E assim, eu consegui perceber que mesmo dentro da mesma classe, os campeões eles têm jogabilidades muito diferentes. O estilo de jogo que você vai aplicar com Kors é muito diferente, por exemplo, do que você vai aplicar com o Ojor, que já tem muito mais controle de grupo e um pouco menos de dano. Por um lado, você não poder criar o seu personagem do zero, com uma aparência própria, colocar um nick pra ele, ou criar vários bonecos e iniciar uma história para cada um, é algo que pode fazer falta para algumas pessoas. Mas, por outro lado, você poder alternar entre os heróis dentro de jogo, de uma forma muito prática, só estando numa cidade ou numa vila, você já muda e já consegue fazer aquele teste mais rápido, também acaba te poupando um pouco mais de tempo. Afinal, você consegue já entender qual é o estilo que mais vai te agradando e você já vai se apegando a alguns heróis um pouco mais do que outros. E eu quero, obviamente, ouvir de vocês, né? Vocês já jogaram outros jogos MMORPG que tinham esse sistema de heróis já prontos? Conta aí pra mim o que vocês acharam e também se vocês gostaram de como o Dracantos aplica isso no jogo. A progressão em Dracantos funciona de uma maneira bem diferente do convencional. Ao invés de atributos como força, inteligência ou destreza, o que determina o avanço do seu herói é um único número: o poder. Cada equipamento que você usa contribui com uma quantidade de poder para o personagem e é esse número que indica a sua posição dentro da guilda dos aventureiros e o nível da dificuldade dos desafios que você estará apto a enfrentar. Além dos equipamentos, outros sistemas compõem sua build. Os orbes, que funcionam como talentos que modificam e melhoram habilidades, os artefatos, que adicionam 2 habilidades extras ao seu herói, te permitindo usar objetos arremessáveis ou invocar unidades para lutar ao seu lado. E os troféus, que adicionam habilidades passivas ao personagem. A Guilda dos Aventureiros é o centro de progressão do jogo. É nela que você acessa as dungeons que possuem missões variadas, que vão desde matar todos os inimigos, coletar itens específicos, escoltar mercadores, resgatar aldeões e até defender vilas de invasores. Essas missões são instanciadas para até 3 jogadores, com matchmaking automático iniciando após alguns segundos, independente de ter todos os 3 players da fila ou não. O nível de dificuldade está atrelado à sua quantidade de poder, e quanto mais você o aumenta, novos ranks se abrem com missões mais desafiadoras e recompensas melhores. Os equipamentos que ajudam na progressão podem ser conseguidos como recompensa dessas missões da guilda e possuem uma certa porcentagem de drop. No PVP também há possibilidade desses equipamentos droparem, mas com chance bem menor. E caras, diferentemente da grande maioria dos MMOs, o mundo aberto não é o protagonista aqui. É apenas um suporte pro evento principal, que no caso é a Guilda dos Aventureiros e todo o sistema de Dungeon Crawler. E eu demorei um pouquinho para entender exatamente como isso funcionava, né? E exatamente todo esse ecossistema, né? Que o mundo aberto não era o protagonista e apenas um coadjuvante. E depois que eu passei a prestar atenção, aí sim, né, eu comecei a rushar um pouco mais as dungeons e meu progresso foi muito mais rápido. Essa decisão de simplificar muito os atributos para apenas trazer o poder do herói, no começo também me gerou um pouquinho de estranheza, né? Eu ficava analisando, parecia que tava faltando alguma coisa para eu observar na minha build, eu ficava procurando, tá aumentando defesa, tá aumentando ataque, eu não sei, mas depois que eu vi que era só poder, né, e isso realmente entrou na minha cabeça, aí ficou um pouco mais fácil de eu focar muito mais em conseguir essas itemizações para tornar o meu personagem mais forte. Mas ó, não vai achando que essa simplificação vai tornar o jogo muito simples ou muito fácil de entender. Você ainda tem um sistema de orbes, artefatos e troféus que compõem a sua build como um todo e aí sim deixa um sistema bem redondinho para a batalha. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa ideia de simplificar os atributos no Dracantos? Gostaram? Deixa aí nos comentários. Enquanto a Guilda dos Aventureiros é responsável pela progressão no jogo, o mundo aberto funciona como uma espécie de suporte. E esse mundo aberto é vivo e cheio de surpresas e atividades que te mantêm com vontade de explorar.
Lá você consegue coletar recursos como madeira e minério, que servem como base para a melhoria dos seus equipamentos, o que também faz aumentar o seu poder. Itens novos não são criados lá, e como falei anteriormente, fica a cargo das dungeons. Você pode sair procurando baús que podem ser abertos por meio de um minigame de abrir a fechadura, puzzles no meio do caminho que te dão recompensas, ou baús que surgem do nada em um determinado local, spawnam inimigos e todos que participarem ganham recompensas. É nesse espaço que você pode fazer missões secundárias que vão muito além de só matar uma quantidade X de mobs ou de levar algum item para um NPC. Você pode alimentar pets abandonados, se disfarçar de barril para uma missão stealth de resgate de uma criança órfã de um covil de bandidos, ou até mesmo se juntar a um anão para explodir uma mina inteira. Através de missões secundárias, você consegue seu próprio pet e montaria, além de aprender como conseguir mais no futuro. Por ser uma grande fã de exploração de mundo aberto em MMORPG, é claro que eu tinha que passar a minha maior parte do tempo desse beta explorando, entendendo como é que funcionava, pegando a essência do jogo. E olha, foi uma grata surpresa pra mim fazer tantas quests divertidas. Eu acho que fazia muito tempo em que eu não jogava um MMORPG que tivesse quests tão criativas e que gerassem tanta daquela ansiedade boa de terminar e conseguir, se sentir satisfeito por ter concluído. E cara, Dracantos faz isso com maestria. O mundo aberto também foi uma boa oportunidade que eu vi para ir testando vários heróis, afinal era uma grande quantidade, então só pela sinopse de cada um deles não dava para saber exatamente qual que eu já ia gostar de cara. Então, como lá tem alguns inimigos iniciais que também oferecem uma boa espécie de desafio, deu para aproveitar esse espaço para testar um pouco as habilidades de cada um. Então assim, antes mesmo de eu pensar em ir para as dungeons, eu utilizava esse espaço para conhecer um pouco mais o jogo, testar heróis e aí sim partir para melhoria dos meus equipamentos. E olha, parabéns mais uma vez à equipe de Dracantos, porque o meu instinto explorador foi afloradíssimo com o mundo aberto que eles proporcionaram pra gente. O combate de Dracantos adota um modelo skill-based, onde as habilidades do jogador determinam o desempenho nas lutas. Você precisa mirar para acertar qualquer tipo de habilidade, seja ataque básico, corpo a corpo ou à distância. Além disso, posicionamento faz muita diferença, então nada de ficar só apertando todos os botões possíveis. Você precisa desviar de habilidades, notar padrão de ataque de inimigos para evitar tomar insta-kill e durar o suficiente para vencer a luta. No início você tem apenas uma poção de cura menor para usar durante o combate, o que torna a movimentação mais importante ainda, mesmo contra os mobs iniciais que já apresentam um bom nível de desafio. As habilidades vão sendo desbloqueadas à medida que você vai subindo de nível e compõem bem o kit de cada herói, tendo uma boa responsividade. Os artefatos com habilidades ativas também são uma boa adição ao jogo, com itens arremessáveis e invocação de animais ou outras unidades para lutar ao seu lado, cada uma com uma quantidade de cargas para serem usadas por combate, sendo restabelecidas quando o personagem volta para a cidade. Você consegue jogar Dracantos utilizando o joystick ou o mouse e o teclado. E normalmente eu sou uma pessoa que acaba se dando um pouco melhor com o joystick, mas aqui em Dracantos a coisa foi completamente diferente e eu preferi jogar de mouse e teclado. E tudo isso porque os controles padrão que já viam no jogo pro joystick ficaram meio esquisitos e muito fora do padrão. Eu até tentei colocar em alguns botões que eu imaginava que fossem muito mais fáceis para eu jogar, mas eram tantos comandos que eu acabei desistindo e preferi ir direto pro mouse e teclado. Pra vocês terem uma ideia, o ataque básico era no primeiro botão de cima, atrás do controle. O menu você abria no X, né? Eu jogo com o controle do Xbox. Então assim, ficou muito esquisito, toda hora eu apertava botões errados, então aquilo foi me bugando bastante e por isso eu acabei optando pelo mouse e teclado. Mas olha, eu preciso confessar pra vocês que o meu maior incômodo em Dracantos foi em relação à falta de fluidez na movimentação. Eu vi vários comentários de pessoas que já tinham jogado o primeiro beta e que disseram que o boneco ele só andava em 4 direções, né? Sequer andava na diagonal. Para esse teste,
ele já veio andando na diagonal, então tem um pouco mais de direções. Mas ainda assim, a movimentação me parece muito dura, né? Parece que os bonecos estão ali com uma cintura de cimento, é meio esquisito, né? Toda a movimentação. E isso, mesmo depois das 14 horas de gameplay, eu não consegui me acostumar o suficiente. Não foi nada, obviamente, que tenha me impedido de jogar, mas foi algo que ficou me incomodando ali durante toda a gameplay. Mas eu quero saber de vocês, né? O que vocês aí acharam da movimentação do Dracanthus? Tá boa, tá ruim, melhorou, mas pode melhorar mais? Deixa tudo aí nos comentários. O foco desse segundo beta teste em Dracanthus foi justamente o PVP, que pra mim foi onde o jogo mais surpreendeu, pois trouxe muito mais do que trocação de soco entre players. No PVP, Dracanthus trouxe duas modalidades bem distintas, todas para serem jogadas em 3v3. O primeiro modo alterna entre dois formatos, captura e defesa de pontos de controle e escolta de um cristal que se move de uma ponta a outra do mapa, vencendo quem consegue o maior progresso no seu deslocamento. O que mais chama a atenção é a variação dos biomas das arenas, que também são vivas. Algumas possuem mobs que atiram pedras que dão insta-kill, outras possuem carrinhos de mina em trilhos que atropelam players. O segundo modo é uma espécie de mini-MOBA, com uma base defendida por torres, minions temáticos para cada um dos lados em uma única arena e onde as partidas acabavam mais rápido do que no primeiro modo. Todas as modalidades concedem recompensas para a equipe vencedora, com possibilidade de drop de orbes, cosméticos, equipamentos e moedas da guilda. O balanceamento no PVP foi uma das coisas que me agradou bastante. Para começar, todas as habilidades do seu herói já vão estar desbloqueadas, independente se você já desbloqueou lá no PvE. E essa é uma boa tentativa de pelo menos nivelar os jogadores, mas que ainda premia aqueles que upam melhor os seus personagens, afinal, não são apenas as habilidades que fazem você ter um bom combate. Tem as orbes, os artefatos e os troféus que você tem que upar no PvE, e é aí que mora a diferença de tudo. Eu particularmente demorei pra chegar no PVP, porque o que eu pensei? Pô, vou pelo menos upar o mais rápido possível, pelo menos um boneco, pra conseguir chegar no nível em que eu tenha pelo menos a ultimate, pra eu ter condições, né, mínimas de brigar numa arena. E quando eu cheguei lá, para minha grata surpresa, mesmo sem as minhas habilidades desbloqueadas, já tava tudo desbloqueado. Então eu achei isso maravilhoso e continuou dando aquela vontade, pô, eu vou pro PvE agora, vou dar uma fortalecida no meu boneco e aí eu vou voltar pro PVP e vou tentar ganhar de novo. Foi um bom ciclo em que você se sente motivado a continuar fortalecendo seu boneco e voltando para as arenas. E talvez se eu soubesse desde o começo que já teria esse mini balanceamento, eu teria passado até mais tempo no PVP. E olha que eu nem sou uma pessoa que normalmente passa tempo demais em PVP nos jogos. E todos os modos eu achei muito divertidos. O jogo também sinaliza que contará com partidas ranqueadas que devem auxiliar no balanceamento de partidas e modo custom para você criar partidas únicas, que podem abrir oportunidades para torneios e eventos de comunidade. Foram opções que ainda não estiveram disponíveis no beta, mas que são importantes para a gente ficar de olho no acesso antecipado. Minha única ressalva para o PVP talvez seja em relação às recompensas, porque atualmente, pelo menos foi o que aconteceu no beta, apenas a equipe vencedora ganhava algum tipo de recompensa. E a equipe Red vai ficar só chupando o dedo. Então assim, eu sinto que algumas pessoas, principalmente aqueles que têm os dedinhos mumificados, os reflexos que já não são mais como antigamente, esse tipo de pessoa que às vezes tem dificuldades em ganhar mais do que perder, pode se sentir um pouco mais desmotivado em ficar participando das arenas. Então talvez um pouquinho mais de gold, uma recompensa simbólica, possa ser aí combustível suficiente para manter aquele player jogando no PVP. Mas eu quero saber também de vocês, né? O que vocês acharam do PVP? O que vocês acham desse sistema de recompensas? Deixem tudo para mim nos comentários. Depois de tudo isso que você viu sobre o Dracanthus, já imagino que aquela perguntinha tá rondando na sua cabeça. Quanto é que eu tenho que pagar nessa brincadeira? E quando é que eu vou poder jogar? Pois bem, as notícias para essas perguntas são animadoras. A começar que o jogo será free to play e sem mecânicas de pay to win. A monetização ainda está sendo definida, mas deve acontecer mediante sistema de subscrição opcional, que vai proporcionar desbloquear heróis e alguns conteúdos cosméticos, além de moedas extras para trocar na guilda dos aventureiros. Sobre os heróis, a ideia é que apenas uma certa quantidade dos 21
venham já disponíveis para os players, com o restante podendo ser desbloqueado ao longo da gameplay ou por meio da assinatura que foi mencionada. O jogo deve chegar em acesso antecipado ainda esse ano, mas sem data definida. Bom, eu particularmente gostei do sistema que foi adotado. Primeiramente, que o jogo é free to play, então é algo já bem positivo. Segundo, o compromisso que a empresa assume em tornar o jogo não sendo pay to win, também é algo muito importante. E a questão da subscrição é algo opcional, né? Então, pelo que eu entendi, você vai poder desbloquear mais heróis, você vai ter moedas extras na guilda. E um adendo em relação a isso é que, pelo menos durante o beta, as moedas da guilda dos aventureiros, elas poderiam ser trocadas por cosméticos, enfim, várias coisinhas, mas entre elas alguns bilhetes de bônus de XP e recompensas. E essa, na verdade, é uma das coisas que não interfere talvez diretamente na progressão, né? Ela não te dá nada de forma exclusiva, como seria no caso do Pay to Win, mas ela pode acelerar um pouco mais a sua progressão. Afinal, se você ganhar mais XP, você tem possibilidades aí de dar um passinho à frente em relação aos outros que estão apenas jogando. Então, assim, não é algo que me preocupa, mas é algo que eu quero ver na prática como é que vai acontecer no acesso antecipado. Antes de falar o meu veredito, eu preciso responder a pergunta que eu fiz pra vocês lá no comecinho desse vídeo, sobre o Dracanto ser ou não ser de fato um MMORPG. Tecnicamente, ele é. Afinal, você compartilha um mundo com outros jogadores, tem mercado que funciona entre players, tem servidores ativos, um mundo aberto. Então, nesse quesito, dá pra gente dizer que o Dracantos é um MMORPG. Porém, ele é um MMORPG diferente do que você está acostumado da maneira clássica. Sim, porque você não vai criar o seu boneco do zero, você vai assumir o papel de um dos 21 bonecos que já existem, já possuem uma história dentro do jogo. O mundo aberto não é a sua principal fonte de progressão, e sim um sistema instanciado através de dungeons. Então, talvez a resposta mais honesta é sim, Dracantos é um MMORPG, mas diferente do que a maioria dos MMORPG que você já deve ter visto por aí no mercado. Visualmente, o jogo tem um pixel art que traz muita nostalgia para quem jogou Ragnarok e Tibia. Para mim, esse pixelado mais denso causa um pouco de confusão visual, mas eu reconheço que é mais uma questão de gosto e que a direção de arte tem muita qualidade. O som também foi muito bem explorado e contribuiu bem para a imersão. O jogo já está em português, mas a dublagem apenas em inglês. Conta com servidor brasileiro para garantir uma latência baixa que faz diferença principalmente no PVP. Sobre desempenho, não vi bugs críticos ou lag, mas experienciei stutterings com mais frequência do que o normal para um PC high-end, mas que é algo que pode ser consertado pro Early Access. Eu joguei sozinha durante todas as mais de 14 horas que eu joguei e posso garantir para você que esse é um tipo de jogo que você consegue jogar solo. Então, se você é daquele estilo lobo solitário, fica tranquilo que a sua progressão ela não é tão alterada se você estiver sozinho ou em grupo. É claro que para participar dos eventos distanciados, você precisa de mais jogadores. Porém, pelo menos durante o beta, a fila estava durando segundos. Então, mesmo sozinha, alguns segundos depois, já completava ali os 3 jogadores e eu já conseguia fazer as dungeons. A mesma coisa acontecia para o PVP. E dentro desses grupos, você ainda conseguia se comunicar por chat de texto, que fica viável para as dungeons, mas inviável para o PVP. Só que o jogo também conta com um sistema de pings, parecido com os pings do LoL. Então, acaba que é uma comunicação básica, mas o suficiente para você conseguir indicar algumas coisas para os seus teammates. Quem sabe, pensando no futuro, pelo menos pro PVP, a gente não tem um sistema de voice para ajudar ainda mais, né? Afinal, o tanto de fogo amigo que acontece nessas arenas PVP é brincadeira. Então, pra você aí que viveu a era de ouro dos RPGs clássicos, né? Principalmente os pixelados como Tibia e Ragnarok, cara, Dracantos é um jogo perfeito para você. Principalmente se você já tá naquela fase que não dá para jogar tantas horas por dia, né? Às vezes tem dias que a CLT não te permite jogar o tanto que você quer. Então os conteúdos eu senti que eles são rápidos e que você ainda assim consegue sentir que tá progredindo bem.
Além disso, você não tem muito tempo de filas, né? Pelo menos a gente não teve durante o beta tempo de filas. Algumas atividades acabavam iniciando sozinha, né? Obviamente, falando do PvE. Então, é algo que eu vejo que pra você que também não tem tanto tempo, o Dracanthus consegue ser um jogo muito bom. E dito tudo isso, o meu veredito sobre Dracanthus é positivo. Pode tacar o selo de qualidade aprovada pelo Coreverso. Cara, Dracanthus é um jogaço. Tá sendo desenvolvido por uma equipe brasileira, tá estreando no mercado agora com o Dracanthus, vem com uma proposta inovadora, corajosa, de mudar alguns sistemas convencionais dos MMORPG, mas que vem tratando o jogo com muito carinho, escutando a comunidade. Então é um jogo que tem muito potencial de se tornar um dos maiores do mercado. Então eu posso garantir pra vocês que gostei muito do jogo e que no Early Access vocês me verão desde o dia 1, porque eu ainda tenho muita coisa pra falar sobre Dracanthus. Também quero ouvir cada um de vocês, saber o que vocês acharam sobre o jogo, né, sobre todas essas questões que foram colocadas aqui no vídeo. Quero também saber de vocês se já deixaram aquele like, já sentou o dedinho no like aí? Não custa nada, meu amigo, minha amiga. Então, deixa aquele likezinho, se inscreve aqui no Coreverso, afinal, toda semana a gente tem vídeo novo, apresentando um monte de coisa legal aqui pra você, e ativa as notificações pra você não perder nada. Fechou? Aproveita e já envia esse vídeo para aquele amigo que você quer que jogue Dracanthus com você. Ajuda a espalhar a palavra do jogo para muito mais gente. No mais, eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve, apostando corrida de jumento lá em Eldrazi. Até lá!